Boa noite, meus amigos. Muito bem-vindos à continuidade do curso da Gênesis nesse novo formato. Hoje a aula de número 6. Iniciamos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o que habitais. A superioridade na inteligência, em grande número de seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato para que aí expiassem suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como um caráter comum, o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que, simultaneamente, desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Vamos então, meus irmãos, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus Mestre querido, a Irmã Maria Angélica, a espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, agradecendo a oportunidade bendita dessa encarnação e do contato com a doutrina espírita. Que saibamos utilizar tudo que aqui for falado como ferramenta da nossa transformação. Permita-nos, Senhor, iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, hoje, capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, itens 1 a 50. Nesse capítulo, nós vamos falar de períodos geológicos e também do aparecimento do homem no globo terrestre. Ok? Dando sequência, nosso amiguinho veio perguntar: a Terra continua em transformação tal como um organismo vivo? Porque o nosso organismo ou os organismos vivos estão em constante transformação. E aí a pergunta é: a Terra também está assim nesse processo de transformação? Ou segue num processo de transformação? Ao final do estudo, a gente vai poder chegar a essa conclusão. Período geológico. Toda a história de formação da Terra está inscrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa que nos livros. Isso é os espíritos que falam para Kardec. Por quê? É a natureza que está falando. Aqui pela foto a gente pode observar que existem várias camadas. Então é isso que ele está dizendo. Ou seja, cada camada dessa tem uma história e é muito melhor contada ali pela própria natureza do que se estivesse escrito em livros. Claro, livros foram escritos a partir daí, mas não é uma teoria. Você vai lá e vê o que aconteceu, ok? Por exemplo, esse cara foi lá ver isso realmente de perto e realmente você consegue ver essas camadas bem distintas, ainda que elas tenham planos diferenciados, mas são perfeitamente possível distinguir o limite entre as camadas, ok? E a geologia, que é a ciência que estuda isso, tem uma das disciplinas dela, é a estratigrafia, que traz os estratos, ela vai lá estudar os estratos, ou seja, as camadas de rochas sedimentares, camadas sobre camadas, que foram formadas no globo terrestre. E através do estudo de cada camada, a gente consegue trazer todas essas informações. Aqui nós vemos a técnica arrumando as amostras, e aqui a gente tem já mais um detalhamento das amostras, como são feitas, e a gente consegue ver aqui nitidamente as diferentes camadas. Não por acaso, qual é o nome dessas amostras? Para quem não sabe, o nome dessas amostras é testemunho, ou seja, está testemunhando o que aconteceu. Então aqui nós temos vários testemunhos de uma determinada região que estava sendo pesquisada. Okay? E as camadas, normalmente, elas são homogêneas. Nesse desenho aí a gente pode ver assim como que é a representação de camadas homogêneas constituídas da mesma substâncias ou até mesmo de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram aquele todo compacto no momento em que elas se juntaram e aconteceu a formação dessa camada. Né? E essa linha de separação, como a gente já disse antes, ela é bem nítida.
e as espessuras variam de acordo com o evento que ocasionou, que formou cada camada dessa. E as mais profundas, obviamente, se formaram primeiro e à medida que vai se aproximando da superfície, vai tendo maior quantidade de matéria orgânica, de resíduos de animais e de vegetais. Tanto é que a última camada é chamada da camada de terra vegetal. Não que você não possa encontrar resíduos orgânicos nas camadas mais profundas, e evidentemente são encontrados, mas já em formas petrificadas ou em formas de fósseis, e não numa forma mais natural, ou podemos assim dizer, mais próximo do que normalmente elas são. Ok? Aqui, de novo, uma foto que mostra nitidamente diferentes camadas e você consegue ver exatamente quanta história tem aqui acumulada para ser investigada. Okay? E, normalmente, os fósseis encontrados em determinadas camadas são mais antigos. E tem sentido isso, porque, primeiro, precisa existir o animal, precisa existir a planta, para que, num cataclismo, eles sejam arrastados e sedimentados nessa camada mais profunda. Então, ou seja, a camada se forma após os fósseis, porque depois que a camada está formada, não tem como você colocar um fóssil lá. Então, assim, é meio intuitivo essa situação. E o estudo dessas camadas vão atestando as formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo. E aí, cada camada dessa, como tem uma história diferente, a gente consegue dividir essa história do globo em épocas. E essas épocas são conhecidas como os períodos geológicos. Então aqui tem uma representação desde a formação da Terra, os vários períodos que foram passando e os eventos que foram acontecendo, tanto da vida vegetal como da vida animal, e tudo ao longo da história, o aparecimento e desaparecimento de espécies, até chegar ao período que nós nos encontramos e o aparecimento do homem. Só por essa representação aqui, a gente vê que o homem está bem aqui no finalzinho, aparecendo bem aqui no finalzinho desse período quaternário. A gente vai falar mais sobre isso para frente. Ok? A escala de tempo atual, comparada aos períodos geológicos de Kardec, ela parece que tem mais períodos. Na verdade, foi o que aconteceu? Com o aumento dos recursos da ciência, foi possível identificar melhor ou caracterizar melhor cada camada dessas que foram investigadas. E aí, divisões foram acontecendo em termos dessas classificações, ou seja, maior número de divisões do que quando lá no século XIX, quando Kardec conseguiu classificar. E nós vamos fazer aqui uma correlação para vocês verem que, na verdade, não estava errado, talvez incompleto, talvez menos detalhado. Então vamos ver. O período inicial, o período primário, o período de formação da Terra. Esse período durou 1 bilhão de anos. Olha só, 1 bilhão de anos para a gente formar o planeta. E é o que o Kardec chama de período primário. E aqui nós estamos nas novas classificações, ele está no pré-câmbrico. Ou seja, a formação da Terra está aqui, mas outras coisas aconteceram nesse período aqui. Depois o Kardec tem um período que ele chama de transição, que durou do 3,6 bilhões de anos a 248 milhões de anos. E aí a ciência já pôde trazer para a gente outros períodos geológicos aqui em função do melhor detalhamento, mas estariam dentro dessa classificação primária que Kardec fez. A era mesozoica, Kardec classificou todo como um período secundário, de 183 milhões de anos a 65 milhões de anos. Essa vamos dizer assim, teoricamente é a era mais famosa para a gente por conta dos dinossauros. Né? E aí, no período terciário de Kardec, que dura esse de 66 milhões a 1,6 milhões, onde acontece a diversificação dos mamíferos, começam a aparecer os pequenos mamíferos. No início dessa era, houve o desaparecimento dos dinossauros. Depois, para o Kardec, o período diluviano, ou era glacial, e, por fim, o período pós-diluviano,
que é onde aparece o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, e seria o período quaternário, mais especificamente para o aparecimento do Homo sapiens no Holoceno. A gente vai ver isso mais para frente. Mas aqui a gente vê o seguinte, que os recursos da ciência propiciaram que a gente detalhasse melhor as eras, mas que ainda assim mostra que houve um processo gradativo, tanto de transformação do planeta, transformação da vida no planeta, até que estivesse condições essenciais ou condições próprias para que a nossa espécie pudesse aparecer, sobreviver e dar continuidade. Nós vamos falar mais sobre isso nos slides seguintes. O estado primitivo do globo, quando a Terra começou a se formar, assim que se desprende da nebulosa, ela vem uma massa incandescente. E essa massa tinha uma quantidade de matéria, uma quantidade de átomos que até hoje é a mesma, ou seja, não houve acréscimo nem perda de matéria da Terra. Continua a mesma quantidade de matéria, mas o que aconteceu foi que toda essa matéria se transformou. Várias transformações ocorreram. Resfriamentos, misturas, combinações, reações químicas. Né? A própria atmosfera foi se modificando, até porque se ela não se modificasse, nós não estaríamos aqui hoje. E aí trouxe a nossa situação atual. É como se fosse um pedaço de carvão em brasa, o início da Terra. Imagine aquele carvão em brasa bem vermelhinho, a Terra começou daquela forma. E depois ela foi resfriando. Né? E isso, o que corrobora que a Terra era nesse estado? O próprio achatamento dos polos, evidenciando que em algum momento a Terra era... A crosta terrestre estava numa situação de fluidez ou de moleza que propiciou o achatamento dos polos. E caso ela fosse uma crosta dura, não sofreria esse achatamento. Aqui a gente tem uma esquemática de como que é a estrutura da Terra. Só por curiosidade eu trouxe para vocês. Para a gente ver o seguinte, da superfície da Terra, onde a gente normalmente transita, até o núcleo, são 6.400 quilômetros aproximadamente, passando por diferentes consistências e diferentes espessuras de camada. E nós vamos falar também mais para frente que boa parte dessa área alaranjada aqui, amarela alaranjada aqui, é pastosa, ela não está solidificada. Então, assim, na verdade, o resfriamento da Terra aconteceu e aconteceu até um certo ponto. Mas aí depois a própria crosta que se formou em volta virou como que uma camada isolante, retendo esse calor no interior da Terra. E aí a gente vai entender por que existem os vulcões mais para frente. Ok? Então, nesse período primário, né, da formação da Terra, esse primeiro período geológico, foi o período de quê? De resfriamento, do início do resfriamento. Né? Chuvas e lagos de enxofre, de betume, verdadeiros rios de ferro, de cobre, de chumbo e de outros metais fundidos. Imagine que você teve toda uma massa incandescente, e essa massa incandescente é composta de vários elementos químicos. Esses elementos químicos foram se combinando ou não, ficando na sua forma natural. E com o resfriamento, começaram a condensar. Estava tudo em forma gasosa, começa a condensar, por isso que ele fala desses lagos de enxofre, rios de chumbo, de metal fundido. Como se fosse uma eterna fundição, né? Todos aqueles metais na forma líquida. Então, assim, você começa a solidificar a camada exterior, a formação dessa crosta, né? Que aí começa a formar esses diferentes tipos de rocha em função dessa velocidade de resfriamento que vai acontecendo. Né? Então, a ausência de vestígios de vida, vegetal ou animal, durou 1 bilhão de anos. Aí você pode perguntar assim, mas quem garante que não tem vida? Bom, lembra que a gente falou que os estratos e as
E as camadas trazem a história para a gente. E nessas camadas mais antigas, nessas camadas mais profundas, não foi encontrado nenhum traço de vida vegetal ou animal. E durou 1 bilhão de anos essa camada. E é mais ou menos fácil a gente entender isso, dado provavelmente as altíssimas temperaturas. Ainda que tivesse tido algum tipo de vida ali em altíssimas temperaturas, ela não duraria muito tempo e seria, vamos dizer assim, pulverizada, não é o termo, mas fundida junto com aquelas altíssimas temperaturas muito superiores a 1000 graus. Então, qualquer vestígio de vida orgânica que ali tivesse não sobraria. Ela seria incorporada nesses grandes volumes de metal fundido, material fundido. Ok? E essas rochas, uma composição aí, uma curiosidade em termos de composição dessas rochas que foram sendo formadas na crosta terrestre. Ok? E aí nós vamos para o outro período. Então passou o período primário, que é aquele do calor total, e aí nós vamos para o outro período, né? Começam a aparecer os primeiros sinais de vida no planeta. Lembra? Já resfriou, né? Já tem uma crosta, ainda que tenha alta temperatura, mas já não é aquela temperatura lá de 1000 graus de coisa fundida, né? E aí por quê? No que também aconteceu a precipitação ou a condensação dos gases que estavam na atmosfera, foi propiciando que o Sol chegasse nessa crosta, na superfície terrestre. E aí começam a aparecer os precursores da vida vegetal, os líquens, os cogumelos, musgos, né? Algumas plantas que utilizando a luz solar. Então, na medida que a atmosfera foi limpando, foi ficando menos carregada, os raios solares começaram a chegar e ali começaram a aparecer as primeiras manifestações de vida. E da vida animal marinha, os zoófitos, que são os primeiros, são os precursores da vida animal, começaram a aparecer também. Mas um tempo de vida ainda muito curto. Por quê? Ainda muita instabilidade vulcânica. Então, destruições e renovações constantes, né, cheias, ou seja, muita transformação ainda. Então, mesmo essas vidas que ali existiram um tempo muito curto. E esses resíduos vegetais formados produziram o quê? Os carvões, o carvão que chamam carvões azulhas, carvões de pedra, que a gente encontra aí as minas de carvões e tal. Então isso data de 3,6 bilhões de anos de vida na Terra até 248 milhões de anos. Ou seja, quando aparecem as coníferas. Ou seja, um período de quase, se a gente botar ali, tirando 240, 3,6 bilhões de anos, esse período de transição, para poder a gente, que pela caracterização de Kardec, seria a era pré-cambriana e mais a era paleozoica na classificação mais moderna. Tá certo? Então aqui, só de curiosidade, os diferentes tipos de carvões que são formados, cada um com esse percentual que é o percentual de carbono no carvão, e a gente vê, ou seja, isso aqui tem a ver com o quê? Com as temperaturas, as pressões, as condições que cada material orgânico desse esteve sujeito para formar esses diferentes tipos de carvões. Ok? E os fósseis? Os fósseis são encontrados, obviamente, nas camadas mais profundas e até nos gelos polares, nas terras polares, ou seja, nas camadas mais profundas, você encontra fósseis de vegetais. Então, ou seja, mostra que em algum momento essas áreas que nós hoje conhecemos como áreas totalmente geladas e que não tem nenhum tipo de vegetação, ou na maior parte não tem vegetação lá nos polos, que em algum momento a temperatura ali era propícia a ter vegetais. Porque como que tem nos fósseis encontrados, essa aqui é uma foto de fósseis encontrados na Antártica, ou seja, material
madeira fossilizada encontrada na Antártica. Então, ou seja, em algum momento os polos não eram cobertos de gelo. Então, por quê? A Terra tirava calor ainda do seu interior e aí conseguia manter uma temperatura tal, e aí também com os raios solares, que os raios solares faziam a vida florescer. Mas o calor vindo do interior da Terra ainda era maior que o dos raios do Sol, até porque a atmosfera ainda não estava totalmente límpida, e aí enfraquecia a incidência dos raios solares. Okay? Período secundário, era mesozoica. Sólida formação dos minerais no planeta, o reino vegetal se desenvolve de uma forma mais lenta, e aí ainda tem a predominância dos seres aquáticos. Com o tempo vão se formando os anfíbios, os peixes vão começando a apresentar nova estrutura, ou seja, desenvolvimento das espécies. Ok? E nessa era, começa a era mesozoica, que significa meio, zoico vida, é marcado o surgimento dos dinossauros. De 250 milhões a 65 milhões, ou seja, se a gente fizer uma conta aí, quase 200 milhões de anos atrás durou essa época. E ela se dividiu em 3 períodos aí, o Triássico, o Jurássico e o Cretácico, que são os mais conhecidos por conta justamente dos dinossauros. Né? E ao final do período Cretáceo, início já do período Terciário, ou da nova era, os dinossauros desaparecem. E aí várias teorias têm de meteoro, de cataclismas. O importante é a gente entender que, embora esse desenhozinho aqui seja muito simpático, a história é muito legalzinha, não teve em nenhum momento a convivência de dinossauros com o ser humano. Ou seja, são eras completamente diferentes. Nós vamos ver que os hominídeos vão aparecer no globo terrestre muito tempo depois. Embora esse desenho seja muito simpático, mas efetivamente isso não aconteceu. Ok? Aqui são as espécies que Kardec fala dos dinossauros, né? Alguns nomes que ele deu lá, e eu só fui atrás das figuras só para vocês terem uma noção. E aqui a gente vê esse teleossauro aqui, que seria o nosso antepassado aí dos nossos crocodilos e jacarés que existem até hoje. E os outros foram se transformando e até que sumiram. Mas como é que o pessoal chegou nessas imagens? A partir dos fósseis, né? E aí deram os nomes. A partir dos fósseis foram se construindo a imagem desses animais. Ok? E aí a gente chega numa teoria da deriva dos continentes. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Esse alemão, esse geógrafo e meteorologista, o Wegener, ele, em 1912, ele elaborou essa teoria da deriva dos continentes, dizendo que há cerca de 200 milhões de anos existia um supercontinente, ou seja, que a Terra não era separada como é hoje. E esse supercontinente se chamaria Pangeia ou Pangeia, rodeado por um oceano único chamado Pantalassa. E isso começou a se separar. E aí ele fala assim, e aí vários argumentos corroboram essa teoria dele. O primeiro argumento é o morfológico. Se a gente for ver o desenho dos continentes, é como se fosse um quebra-cabeça. Vocês lembram lá no primário ainda, quando começaram a estudar geografia, que se a gente pegasse a América do Sul, ela encaixa direitinho na África. E é basicamente isso aqui que a gente está vendo, esse desenho. Outro argumento são argumentos paleontológicos, ou seja, fósseis encontrados na África e na América do Sul mostram que em algum momento isso aqui estava junto, porque não teria como esses animais ou os vegetais mesmos migrarem de uma região para outra com esses oceanos que nós temos entre os continentes hoje. Então, em algum momento estava junto e fez com que essas vidas, na verdade, compartilhassem o mesmo espaço ou grandes extensões de espaço, mas ainda assim elas não teriam como cruzar oceanos. Então, esses argumentos paleontológicos corroboram essa teoria. Outros argumentos são os paleoclimáticos, ou seja, glaciações, movimentos de grandes massas de gelo. Deixaram marcas na Ásia, África, América do Sul,
fatos só explicáveis e admitíveis à unidade anterior dos continentes. Por quê? Porque essas glaciações, esses movimentos deixam marcas nas camadas. E aí você acha essa marca na América do Sul, e depois você vai achar a mesma marca na África, só que tem um oceano no meio. Ué, como é que isso aconteceu? Não tem como isso tem que ter tido uma continuidade anterior, ok? E um exemplo disso é que na Noruega, embaixo de uma espessa camada de gelo, você tem carvão formado há 300 milhões de anos. Ou seja, em algum momento essa parte do continente estava muito perto de uma zona equatorial quando o carvão foi formado. Lembra que a gente falou lá atrás? Carvão, para formar, ele formou numa situação em que tinha uma temperatura muito alta, em que os restos orgânicos foram sendo submetidos a essas pressões, essas temperaturas, para poder formar o carvão. E aí, como é que você acha carvão debaixo de gelo? Então, aquela região que hoje está embaixo de gelo, ela em algum momento ela esteve junto numa região equatorial, numa região de maior temperatura, para que aquele carvão pudesse ser formado. Ok? E aqui, só representando a teoria da deriva dos continentes. A gente vê... desculpa, deixa eu voltar aqui para repetir o vídeo. E esse movimento não para. Isso aí é a situação hoje, mas na verdade ele está contínuo. Vai chegar um momento em que esses continentes vão se juntar pelo lado oposto e depois se separar de novo. Ou seja, e segue a transformação. Né? Tectônica das placas. O que isso tem a ver com esse período todo? Nós vamos entender, porque isso aí é tudo para a gente falar o próximo período geológico. Tectônica das placas. Toda essa crosta terrestre, na medida que ela foi se solidificando e se formando, ela não formou uma placa única. Ela foi, as temperaturas elas foram sendo reduzidas, podemos assim dizer, em diferentes velocidades. E aí nós fomos formando placas. E aqui a gente vê hoje como são os continentes, e cada placa tem uma cor diferenciada. Então você tem aqui a placa indo-australiana, a placa filipina, a placa pacífica, aqui tem a placa sul-americana, de novo a placa pacífica dando a volta. E aqui a gente começa a entender a questão de terremotos, de eventos climáticos, de grandes cataclismos. Na borda das placas, ou na interseção das placas, né, é que ocorrem os maiores eventos. E aí a gente vê que o Brasil está situado onde? No meio da placa da sul-americana. Então, ou seja, terremotos, cataclismos grandes da natureza serão pouco prováveis aqui no Brasil. Nós estamos longe das bordas. Então, nas bordas é que acontecem os maiores eventos. Ok? Então, a crosta terrestre está dividida em placas de espessura média. Cada placa dessa tem uma espessura de 150 km que flutua sobre um substrato pastoso. Lembra que eu falei lá atrás que, quando eu mostrei aquela figurinha do raio da Terra, desde a superfície até o núcleo da Terra, que tinha 6.400 quilômetros, e que boa parte dessa distância ainda era o quê? Pastosa, ou seja, não solidificou completamente. Então, essas placas, elas ficam ali meio que, a gente pode botar entre aspas, assim, boiando entre essa massa fundida que ainda existe no interior da Terra. Por isso que causa os movimentos das placas, os choques das placas, nós vamos ver aqui, e aí os eventos climáticos que acontecem. É justamente na região do encontro entre uma placa e outra que ocorrem os fenômenos e consequentes modificações da crosta terrestre. Essas regiões estão sujeitas a vulcanismo e terremotos. As áreas mais estáveis no interior das placas, como eu falei, e esses encontros não acontecem da mesma forma. Então aqui tem uma representação esquemática. Você tem placas que se afastam uma das outras, e aí no meio pode surgir ali um vulcão, porque você tem um substrato pastoso aqui embaixo, com altas temperaturas, e aí ele precisa aliviar essa pressão. Então ele faz pressão entre as placas e as placas se afastam. Elas podem ter o que eles chamam de limite transformante, ou seja, uma placa está indo numa direção, a outra está indo em outra direção,
e isso causa, imagine a pressão, energia que é liberada aqui nesse movimento, e o limite convergente, uma placa pode entrar por baixo da outra, e no que entra por baixo da outra gera uma pressão, você pode criar aqui vulcões, e você cria elevação de terrenos aqui. Então a gente vai ver, por exemplo, vai entender como que são formadas cadeias montanhosas. Normalmente é o quê? Uma placa dessa entrando por baixo de outra placa, lembra? A espessura da placa, cada placa dessa, 150 quilômetros. Então você tem uma placa de 150 km entrando por baixo de outra placa de 150 km. E isso vai elevar essa quantidade de matéria e formando as cadeias montanhosas. A placa, o movimento transformante mais famoso que a gente conhece é a falha de San Andreas, lá na Califórnia. Aqui uma foto real dessa falha. E aqui a linha vermelha mostra onde ela é, e existem estudos que dizem que em algum momento, não se sabe quando, mas vários já são os terremotos lá nessa região de São Francisco e Los Angeles, mas diz que em algum momento esse pedacinho aqui de Los Angeles vai se separar do continente, essa falha vai se abrir em algum momento, porque dada vai ser a quantidade de energia. Lembra que essa placa aqui, a placa norte-americana, está vindo para baixo, podemos assim dizer, e essa placa do Pacífico está indo para cima. Então, em algum momento, isso vai realmente se separar do continente. Okay? E aí nós chegamos no período terciário, a Era Cenozoica ou Plioceno na classificação mais moderna. Esse período se classificou basicamente assim, pela quase total destruição da vida no planeta. Destruiu, mas também surgiram espécies mais aperfeiçoadas. Entre as explosões, deslizamento de placas tectônicas e erupções vulcânicas. Lembra que eu falei? Então você tem uma placa entrando por baixo da outra. E olha o que acontece com o solo aqui. Olha a transformação louca que vai acontecendo com todas essas camadas. São 150 quilômetros de espessura aqui, entrando por baixo de 150 quilômetros, ou seja, vai elevar, vai formar cadeia montanhosa, vai ter erupção vulcânica. É muita energia acumulada. Essa energia precisa ser dissipada. E o vulcão ele nada mais é do que uma válvula, igual a válvula da panela de pressão, é a nossa válvula de segurança. É ele que libera toda essa energia acumulada para que a gente não tenha mais, vamos dizer assim, maiores efeitos na superfície terrestre. Porque imagine se não tivesse uns vulcões, ia começar a estourar ou a aparecer brechas de mini vulcões em várias regiões. Obviamente, isso aqui sempre nas bordas das placas. Lembra que a gente falou, no meio das placas é muito mais difícil isso acontecer. Né? Então, consolida-se os processos de formação das cadeias montanhosas, né? Muita movimentação, águas sendo movimentadas. E como é que isso é evidenciado? Você tem montanhas que no alto da montanha tem areia do mar e depósito marinho. Como é que pode ter no alto da montanha areia e fósseis marinhos? É que aí há cerca de 3 milhões de anos antes, aquilo ali era mar, e num movimento desse ali que está representado no desenho, uma placa entrando por baixo da outra, pegou tudo aquilo ali que estava no mar, no fundo do mar, e levou para cima, formando uma cadeia de montanhas. O Stromboli é a consequência da formação do mar Mediterrâneo. No momento da formação do mar Mediterrâneo, houve tanta movimentação que acabou criando o Stromboli, que é aquele vulcão ativo lá na Europa. E 80% da superfície da Terra é proveniente dessa atividade vulcânica, ou seja, é muita movimentação. Toda vez que você tem esse encontro de placas, é muita energia a ser liberada, e aí, como a gente já falou antes, a válvula de escape ou a válvula de segurança da Terra é a formação de vulcões. A placa da África está sobre a placa da Europa. Os Alpes são consequência da compressão da Europa. Lembra que a gente falou daquele movimento? Uma placa entrando por baixo da outra, e essa outra aqui vai se elevando, e aí vai formando as montanhas. Ou seja,
toda vez que você tem esse movimento de uma placa de 150 km entrando debaixo da outra, você vai ter a formação de montanhas. Tá? Na Noruega tem uma fenda e que tem um material triturado a 120 metros de profundidade. Sobre esse material está apoiado uma cadeia de montanhas, muita quantidade de material, cerca de 50 milhões de metros cúbicos. Se houver movimentação disso, cerca de 50 milhões de metros cúbicos cairão a 100 metros por segundo. Vai criar uma tsunami enorme. Tem até um filme que chama A Onda, que fala sobre isso, ou seja, mostra lá o pessoal que existe lá, uma estação de monitoramento que trabalha 24 horas, vários cientistas, com vários medidores, monitorando o tempo todo a questão de movimentação dessa fenda, desse material que está ali, para, vamos dizer assim, se houver muita atividade, dar tempo de fazer evacuação do pessoal, dado a possibilidade da criação de um tsunami na movimentação desse material. Ok? Falando um pouco de Anel de Fogo, que a gente já ouviu falar várias vezes, o Anel de Fogo é essa região aqui de cor diferenciada que está aqui. Cada pontinho vermelho desse é um vulcão, tá certo? É um vulcão. E está sempre na borda das placas. Se vocês perceberem, sempre esse amarelinho é a divisória das placas. E aí esse é o Anel de Fogo, né? A placa do Pacífico com a placa norte-americana, ou seja, tudo aqui é uma região de muita atividade vulcânica. Sempre vai ter atividade vulcânica nesse anel ou nesse círculo de fogo. Okay? E aí a gente chega no período diluviano ou na era cenozoica, o Pleistoceno, o período mais recente, dos mais recentes. A gente vê, ele é caracterizado o quê? Águas violentas. Nós temos várias águas arrancadas do seu leito que vão invadindo continentes, arrastando com elas terras, rochedos e desenraizando florestas seculares, ou seja, muita modificação através do arrastamento pelas águas. E os blocos erráticos são provas dessa avalanche que arrastou tudo no planeta. Em São Petersburgo, tem esse pedestal aqui dessa estátua, é de uma rocha que só é encontrada na Noruega. E isso está lá em São Petersburgo. Como é que uma rocha desse tamanho foi levada? Ela, novamente, não tinha. Ninguém levou esse bloco de rocha da Noruega até lá. Na verdade, ele foi encontrado lá em São Petersburgo e aí o artista utilizou para fazer esse pedestal. Então, somente um arrastamento monstruoso aí por águas que pode justificar essa rocha, que tem a mesma composição de rochas da Noruega, aparecer lá em São Petersburgo. Ok? Então, nessa época, os polos começam a se cobrir de gelo, por isso chamada era glacial, e que vão formando as geleiras da montanha, e, ou seja, muita modificação da temperatura do globo terrestre. E aí nós chegamos no período pós-diluviano, ou atual, nascimento do homem, e que é, ou pela classificação atual, cenozoica, período quaternário ou Holoceno. Aqui aparece a vida humana no planeta. Pode ser até que o homem tenha surgido antes, mas até hoje não se achou nenhuma evidência desse fato. E aí nós estamos falando do homem moderno, não dos hominídeos. Os hominídeos foram até aparecendo antes, mas o homem moderno, o Homo sapiens, e depois, mais tarde, o Homo sapiens sapiens. Né? Então, a descoberta arqueológica de todos os períodos não encontraram restos de esqueletos que pudessem ser associados ou comparados ao do homem. Até porque nos períodos anteriores não existiam condições atmosféricas para a organização biológica do homem. Isso é muito importante. A gente respira uma mistura de oxigênio e nitrogênio, mais nitrogênio do que oxigênio. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a atmosfera foi se adequando para que a gente pudesse respirar, para que a nossa organização biológica pudesse sobreviver. Antes disso, as condições não eram propícias. Então, por isso meio que corrobora a falta de existência de evidências, né, de fósseis de vida humana ou de vidas comparáveis ao nosso corpo, tal como é hoje, mas não de outras espécies, ok? Aqui a gente tem uma evolução dos hominídeos, a gente vê
Primeiro, o tamanho do cérebro foi aumentando, o tamanho da caixa craniana para comportar um cérebro cada vez maior, porque a espécie foi se desenvolvendo, a espécie foi se aperfeiçoando e nós, como espíritos, também fomos nos aperfeiçoando, fomos nos tornando espíritos mais evoluídos, com elaborações mais complexas. E para isso você precisa de um cérebro que faça isso. E para comportar esse cérebro você precisava de uma caixa craniana maior. E aqui os ramos diferentes da evolução da nossa espécie, o Homo sapiens aparecendo aqui cerca de 120 mil anos, e o Homo sapiens sapiens há cerca de 40 mil anos, uns falam em 50 mil anos, outros falam em 10 mil anos, mas o fato é, se a gente lembrar que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, a nossa espécie aparecendo com 40 mil anos, é muito pouco tempo para a espécie estar aqui frente à formação do planeta. Ou seja, e aí vem a nossa responsabilidade, ou seja, como é que em tão pouco tempo a gente pode estar, vamos dizer assim, pode estar dispondo do planeta de uma maneira, às vezes, tão irresponsável. Então, isso serve como reflexão para a gente, para entender que tudo que aconteceu antes para que a Terra fosse propícia ou estivesse condições próprias para a nossa sobrevivência e que aqui a gente pudesse reencarnar e dar sequência à nossa evolução. Ok? E aí vem a perguntinha do nosso amigo. A Terra continua em transformação? E aí vem aqui esse livro, A Vingança de Gaia, para quem quiser ler, do Lovelock. Gaia, ele chama Gaia, é um sistema fisiológico dinâmico que vem mantendo o nosso planeta apto para a vida há mais de 3 bilhões de anos. Chamo Gaia de um sistema fisiológico que parece dotado do objetivo inconsciente de regular o clima e a química em um estado confortável para a vida. Então ele compara a Terra como se fosse um sistema fisiológico, porque de alguma forma ela tem uma dinâmica, que toda essa dinâmica ela é feita ou ela se desenvolve para garantir a possibilidade de vida no planeta, né? Para garantir que nós aqui estejamos, que os vegetais aqui estejam, que os outros animais aqui estejam, cada um fazendo a sua trilhando o seu caminho evolutivo, ok? Por isso, então, dentro daquela pergunta que foi feita, sim, a Terra continua se transformando como se fosse um organismo vivo, porque ela vai se adaptando, ela vai dando condições para a manutenção da vida. Ok? Então, era isso, meus irmãos. Eu espero que a gente tenha conseguido passar pelo menos o principal desse capítulo. É um capítulo muito interessante, é um capítulo muito mais técnico do que tem a ver com a filosofia espírita, mas ele traz muitas das explicações para a gente entender como foi o processo de formação do nosso planeta para que a gente pudesse encarnar. Então, lembrando as palavras de Gandhi, que orar não é pedir, orar é respiração da alma, né? Então, vamos elevar os pensamentos a Deus, agradecendo a essa espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, por mais essa possibilidade de aprendizado, mais essa possibilidade de entendermos melhor o nosso papel, de entendermos o quão nós somos privilegiados por termos tido a possibilidade de encarnarmos num planeta que foi preparado para nos receber. Agradecidos que estamos, pedimos a permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. É isso, meus amigos. Próxima aula, aula 7, serão 2 capítulos. Capítulo 8, Teoria sobre a Formação da Terra, e capítulo 9, Revoluções do Globo. Leiam, porque como são 2 capítulos, quanto mais vocês conseguirem absorver da leitura, mais fácil ou melhor vocês vão aproveitar a aula que será dada. Muito obrigado, muita paz.